Bom dia, Mari. Bom dia, Lucas. Eu sou a doutora Fernanda Bueno e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos que são vilões para o nosso estômago e para o nosso esôfago. É importante lembrar que o nosso estômago produz ácido e que esse ácido participa ativamente do nosso processo de digestão. Porém, alguns alimentos provocam desequilíbrio na produção desse ácido, fazendo com que a gente produza mais ácido do que o que a gente necessita. Esse ácido em grande quantidade, ele pode tanto machucar, agredir a mucosa do estômago, levando a gastrite, quanto ele pode voltar para o esôfago através do refluxo, ocasionando inflamações no esôfago, como as esofagites. O primeiro grupo de alimentos que pode causar agressão à mucosa do estômago fazem isso porque irritam a mucosa. A gente pode citar as pimentas e os alimentos apimentados, o café e todos os derivados que contêm cafeína, o álcool, principalmente os destilados, e também os alimentos cítricos e ácidos como a laranja, o limão, a lima e o abacaxi. Também podemos falar do alho e da cebola crua, e também o tomate e os derivados do tomate, como o molho de tomate, por exemplo. Um segundo grupo de alimentos causam agressão porque dificultam a digestão, diminuindo o esvaziamento do estômago. São eles as frituras e os alimentos gordurosos, os alimentos ultraprocessados, como os embutidos, por exemplo, as comidas fast foods, batatinhas, salgadinhos, Também temos os refrigerantes, os queijos amarelos, que são bastante gordurosos, e os doces e alimentos que contêm grande quantidade de carboidratos. O último grupo de alimentos que podem causar agressão à nossa mucosa são aqueles alimentos que causam distensão dos nossos órgãos, tanto o estômago ou até mesmo o intestino, porque eles fermentam, eles causam uma fermentação. São eles principalmente o grão de bico, o feijão, os pães e as massas. Todos eles podem levar à agressão da nossa mucosa. E você deve estar se perguntando como fazer para que esses alimentos não sejam vilões para o meu estômago. Bom, o primeiro de tudo é comer em pequenas quantidades. A gente sempre orienta a fracionar a nossa alimentação ao longo do dia, não exagerar quando for se alimentar. A segunda coisa é mastigar bem os alimentos. Quanto mais a gente mastiga, mais a gente facilita o processo da digestão. Terceiro lugar é não ficar longos períodos sem se alimentar, não ficar períodos longos em jejum. Quanto mais a gente fica em jejum, maior a gente estimula a produção ácida que pode agredir a nossa mucosa. E por fim, fazer uma dieta balanceada, priorizando todos os grupos de alimentos. E priorizar, claro, alimentos mais saudáveis, alimentos in natura, frutas, legumes e verduras. E também não esquecer da hidratação. Se hidratar ajuda no processo da digestão. Você gostou desse conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Mande a sua pergunta que nós vamos responder.